7 de janeiro de 1896 24 de setembro de 1938. Gleidson Joseph Ball foi um assassino americano e suspeito de serial killer, às vezes referido como o Homem-Jacaré, 3, o açougueiro de Elmendorf, 4, e o Barba Azul, 3, do sul do Texas. Ele é conhecido por ter matado 2 e disse ter matado até 20 mulheres na década de 1930. Durante muito tempo, acreditou-se que sua existência era apócrifa, mas ele é uma figura familiar no folclore do Texas. Gleidson era o tataraneto de John Hart Crenshaw, um notório comerciante ilegal de escravos, sequestrador e criador ilegal de escravos no condado de Gallatin, Illinois. Depois de servir na linha de frente na Europa durante a Primeira Guerra Mundial, Gleidson começou sua carreira como contrabandista, fornecendo bebidas alcoólicas ilegais para quem pudesse pagar por elas. Após o fim da lei seca, ele abriu um salão chamado Sociable em Elmendorf, Texas. Ele construiu um lago que continha 6 jacarés porque interpretou mal o termo corpus delicti, acreditando que uma condenação por assassinato sem um corpo seria impossível. Citação necessária: ele cobrou as pessoas para vê-los, especialmente durante a hora da alimentação. A comida consistia principalmente de cães e gatos vivos. 4. Depois de um tempo, as mulheres da área foram dadas como desaparecidas, incluindo garçonetes, ex-namoradas e sua esposa. Quando 2 vice-xerifes do condado de Bexar foram interrogá-lo em 1938, Gleidson Ball sacou uma arma de sua caixa registradora e se matou com um tiro no coração, conforme anotado em seu atestado de óbito pelo legista, mas algumas fontes relatam que ele atirou em si mesmo em a cabeça. 3. Um faz-tudo que conspirou com Gleidson, Clifford Wheeler, admitiu ter ajudado Gleidson a esquartejar os corpos de 2 das mulheres que ele havia matado. 3. Wheeler os levou até os restos mortais de Azel Brown e Minnie Gotthard. Poucas fontes escritas da época puderam verificar os crimes de Gleidson. O editor do jornal Michael Hall investigou a história em profundidade em 2002 e escreveu sobre suas descobertas para o Texas Monthly. 4. O gatinho barulhento, Sick, caiu na piscina. Um grande crocodilo ergueu as mandíbulas, fechou-se como um torno, e o gato que gritava foi mordido ao meio. Tem mais por vir, meus bichinhos! Big Glenn Ball gritou, enquanto a multidão enlouquecida e bêbada rugia em agradecimento. E em seguida jogou um cachorrinho na maldita poça. De um arquivo vertical na Biblioteca Pública de San Antonio na fotografia, Gleidson faz uma pausa na praia, vestindo um daqueles maios antiquados. Sua mão direita segura uma garrafa de uísque aberta em sua barriga, como se entre goles, e sua esquerda segura o que parece ser um par de binóculos. Ele está descalço na areia branca ao lado de arbustos cheios de ervas daninhas, como o tipo que cresce nas dunas ao longo da costa do Texas. Ele é bonito de uma forma maliciosa e olha para a câmera com um olhar de soslaio ou de escárnio, é difícil dizer qual. Se você não conhecesse a história de Gleidson Ball, poderia pensar que ele era apenas mais um festeiro dos velhos tempos, um sósia gentil de William Faulkner se divertindo. Se, no entanto, você já ouviu falar da lenda de Gleidson Ball, seu cabelo cortado ou rente rosto apertado fazem parecer sórdido, assassino. Ele parece que, neste dia ou em outro parecido, ele poderia embebedar a namorada, induzi-la a olhar para longe, atire na cabeça dela, enterre-a na areia e depois volte para casa, para seu bar, suas garçonetes e seus crocodilos. E foi exatamente isso que Gleidson Ball fez. Gleidson era contrabandista e jogador, descendente da família mais rica da pequena Elmendorf, cerca de 25 quilômetros a sudeste do centro de San Antonio. Ele era, dizem, um mulherengo que se dava bem com as garçonetes de seu bar e, quando elas engravidavam, Gleidson arrastava os copos das meninas até a cozinha e esquartejava com cutelo para se livrar delas. Os restos mortais às vezes eram jogados por jacarés. Quando os subxerifes finalmente o alcançaram, em setembro de 1938, eles desenterraram os cadáveres quartejados de uma de suas garçonetes, desenterraram os pedaços da namorada na areia e levaram embora os crocodilos. Gleidson ficou conhecido como Barba Azul do Texas, o açougueiro de Elmendorf e o Homem-Jacaré, e sua história, contada e recontada em vários jornais,
revistas de crimes reais e livros, atraiu a atenção de qualquer um que já se sentiu fascinado. Por quão baixas as pessoas poderiam ir, quão mais fundo o poço da infâmia humana poderia ser cavado. Era impossível descobrir a contagem final de mortes. Tantas mulheres passaram pelas portas de Gladstone Ball ao longo dos anos, mas o total era de pelo menos 5, 7 ou 8, 12, 20, 25. Isso, ao que parece, faz de Gladstone Ball um dos primeiros. Os moradores têm um certo prazer silencioso em falar sobre o filho mais infame da cidade, mesmo que nem sempre entendam os fatos corretamente. Eles encontraram 2 corpos esquartejados na praia em algum lugar, disse Jesse Bayer, que mora nas proximidades de Floresville. Mas eles nunca encontraram nenhum outro corpo. Ele os alimentou para os crocodilos, pelo que ouvi. Não sei quantos. Perguntei a Alex Salcedo, que também cresceu em Floresville, se ele achava que Gladstone alimentado seus jacarés com órgãos. Ele carregava uns sacos de lixo, tinha pés, mãos, fígado e o intestino dos suas garçonetes. Oh sim, ele disse brilhantemente. Alguém na mesa disse que era uma questão de todas as mulheres mutiladas serem putas, desaparecerem, seguirem em frente como as putas fazem. Eu balancei a cabeça, fingindo entender. No final das contas, Ledeck está cético sobre a contagem de pedaços dos corpos sangrentos. Muitos mentirosos, disse ele. Acho que realmente eram 2. Mas ninguém sabe ao certo? Ele encolheu os ombros. Oh sim. Saí para o grande cemitério, onde a maioria das lápides estava decorada com flores coloridas. Achei que o túmulo de Gladstone Ball estaria em algum canto, escondido por negligência. Mas a dele é a primeira sepultura que você vê quando entra pelo portão da igreja, Gladstone Ball, 7 de janeiro de 1896, setembro. 24 de novembro de 1938. Ele está ao lado de seu pai, Frank X. Ball. As bolas estão espalhadas por todo este cemitério. Gladstone havia se apaixonado por outras garçonetes. Em 1934, ele conheceu uma mulher de Seguin chamada Minnie Gortat, também conhecida como Big Minnie. Big Minnie era, de acordo com Cuddy, uma pessoa mandona, desagradável e desagradável. Mas Gladstone gostava dela. Ela dirigia o bar com ele e Wheeler e não tinha medo dos bêbados. Em algum momento, porém, Gladstone começou a sair com a garçonete Dolores Bunny Goodwin, que era 15 anos mais nova. Ela se apaixonou por ele, mesmo depois de uma noite na primavera de 1937, quando ele jogou uma garrafa e a atingiu no rosto, deixando-lhe uma cicatriz que ia do olho ao pescoço. A essa altura, Brown, que era de MC-idade conhecido como Sacha Z, trabalhava no Baus. Ela também era jovem, tinha apenas 22 anos e era popular entre os clientes. Ela e Bunny se tornaram amigos. Big Minnie, porém, não gostava nem um pouco de Bunny e não tinha medo de demonstrar isso. Naquele verão, Big Minnie desapareceu. Gladstone disse às pessoas que estava grávida em um hospital de Corpus Christi. Wheeler ouviu Gladstone dizer a alguém que ela teria um bebê negro. Ela deve ter fugido da cidade com muita pressa, porque deixou todas as suas roupas para trás. Em setembro, Gladstone se casou com Bunny e revelou a ela seu segredo, que havia levado Minnie à praia e a esfaqueou no pescoço várias vezes. Após da morte dela, ele esquartejou o corpo e jogou os restos mortais na praia. Ela não criaria mais problemas para eles. Bunny contou a Sacha Z sobre a morte de Minnie. Ela disse a ela algumas vezes. Em janeiro de 1938, o braço de Bunny foi cortado e correram histórias por Elmendorf. Enquanto isso, a polícia localizou Bunny em San Diego, para onde ela fugiu do marido e foi morar com a irmã. 2 semanas depois, Cleven e Gray a trouxeram para San Antonio. No caminho, eles pararam em Phoenix e encontraram uma das mulheres listadas como desaparecidas da taverna. Bunny disse mais tarde que Wheeler disse a ela que em sua última noite na Terra, Sacha Z, que não sabia que Bunny estava em San Diego, acusou Gladstone de matá-la, assim como ele matou Big Minnie. Sacha Z atormentou Gladstone até que ele ficou furioso. Depois de um tempo, disse Bunny, Gladstone a atingiu com sua pistola e acho que isso a matou.
Ele atirou nela também, só para ter certeza. Lenda de Gleidson Ball floresceu. A prensa de celulose teve muito a ver com isso. Detetive de verdade, a Bíblia mensal do sórdido crime real, achou sua história irresistível e não desistiu, retornando frequentemente ao ponto sensacional do mulherengo assassino, dezenas de mulheres infelizes, crianças não nascidas, mutilação. Gatinhos e cachorrinhos, e claro, jacarés famintos por carne humana. Jacarés famintos vendiam revistas, assim como Gleidson as usava para vender cerveja, mas os fatos nas histórias às vezes vinham da imaginação do escritor. Elton Cuddy Jr. disse: meu pai ligou para eles uma vez e perguntou: onde vocês conseguiram essas histórias? De acordo com uma história, meu pai foi o vice-xerife mais rude e duro da história do condado de Bechar. Bem, ele não era assim, embora